Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 24 de junho, dia de São João. E, como sempre ocorre, a gente faz sempre um resumo dos principais fatos que mexeram com os mercados, mas hoje vamos fazer um pouco diferente, vamos tentar esclarecer alguns pontos do trauma que aconteceu, aliás, durante as últimas semanas todas, com relação ao Brexit, a saída ou permanência do Reino Unido na União Europeia. O Reino Unido, no último dia 23 de junho, fez um plebiscito para que a população indicasse se gostaria de permanecer na União Europeia ou sair da União Europeia. A saída do bloco ganhou por estreita margem 51,9% dos votos, e isso claramente não vai ter nenhum tipo de volta, apesar de ser apenas um referendo. Quase que simultaneamente à saída, o primeiro-ministro David Cameron disse que iria renunciar a partir de outubro, pois não poderia ser o capitão nessa nova direção que os países do Reino Unido teriam que assumir. Quase que na mesma hora, Boris Johnson, que era um dos grandes incentivadores do Brexit, começou a ser cotado para assumir o cargo de primeiro-ministro. Johnson tem algumas semelhanças com Donald Trump, começando pelo penteado. Os mercados também reagiram instantaneamente durante a noite, madrugada, assim que foi confirmando que a maioria iria votar pela saída, e isso acabou trazendo alguns efeitos para os mercados imediatamente. Os efeitos na economia não se dão de forma imediata, mas os mercados passaram a ajustar rapidíssimo no curto prazo. A Libra chegou a despencar mais de 10% durante a noite, início da manhã. A Bolsa de Londres também abriu com queda de 10%. E o desequilíbrio no mercado de câmbio acabou assustando todos os investidores no mundo, ao ponto do Banco Central Suíço fazer uma intervenção, diria até precipitada, para limitar a forte valorização do franco suíço. Bolsas de outros países da Europa operaram até com queda maiores do que a Bolsa de Londres, commodities também com forte queda, com destaque para petróleo e cobre, por exemplo, e a partir daí, diferentes bancos centrais, principalmente os bancos do G7, as 7 maiores economias do mundo, passaram a divulgar que estavam preparados para as contingências necessárias, e nós citamos o Banco Central japonês, o BOJ, o PBOC, Banco Central da China, o Banco Central Europeu, o BCE, e até mesmo o FED. O FED, por exemplo, disse que estenderia as operações de swap cambial com outros bancos para garantir liquidez no sistema financeiro internacional. O mais efetivo, no entanto, acabou sendo o Banco Central inglês, o BOE, que anunciou 250 bilhões de libras em liquidez primária. Os efeitos do Brexit, como a gente disse, são de mais longo prazo, mas a situação da União Europeia e, por tabela, da própria zona do euro, que é um pouco mais restrita, a partir de agora podem sofrer questionamentos de outros países. Já se fala em alguns países escandinavos fazendo referendos ou querendo sair da União Europeia, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, e da mesma forma crescem os ruídos sobre o que chamamos de eurocéticos, que são denominados assim para a França, para a Itália, para a Espanha e também para a Holanda. Aliás, não foi por outra razão que as bolsas desses países europeus caíram mais fortemente no dia de hoje. A Bolsa de Paris, por exemplo, perdeu 8,4%, a Bolsa de Madrid com queda de 12,3%, a Bolsa de Milão com queda de 12,5%. Com isso, nós queremos dizer que os acordos do bloco estão certamente em risco e certamente vão ter que passar por algumas revisões, algumas atualizações, e não há qualquer garantia nesse momento de que outros países não trilhem o mesmo caminho do Reino Unido, o que seria muito grave para a economia global.
O maior distúrbio se dá quase que imediatamente e sempre no câmbio, e daí derivam outros distúrbios provenientes, em boa parte, desse desequilíbrio cambial. Quanto maior for a atuação dos bancos centrais, coordenada ou não, de tentar acalmar os mercados e tentar diminuir a volatilidade e buscar um ponto de equilíbrio, menores serão os efeitos. Ao contrário, quanto maior for o ruído de países querendo fazer referendos ou até sair da União Europeia, certamente os investidores vão se estressar mais, e a busca pelo equilíbrio será prolongada. Isso posto, apesar da grande movimentação havida na sessão do dia 24 de junho, certamente os efeitos ainda se farão presentes por um bom tempo. Vamos ter volatilidade, vamos ter má precificação de alguns ativos e, já que falamos em câmbio, o câmbio vai certamente interferir no fluxo internacional de recursos, nas intenções de investimento dos países, nos processos de fusão e aquisição, interrompendo um pouco o comércio e a prestação de bens e serviços, induz preços erráticos para as commodities e traz um efeito secundário, que é o voo para a qualidade, o flight to quality, e também incorpora muito maior aversão ao risco. Consequência direta disso, o dólar sobe, assim como outros ativos de maior garantia, como metais nobres e o ouro, que subiu bastante hoje, no dia de hoje. Os juros americanos também caem em função da demanda maior por títulos de maior segurança, e nesse momento é praticamente impossível extrapolar onde essa situação vai levar o crescimento econômico global. Mas é fácil de intuir que, por exemplo, o Banco Central Europeu e o Banco Central Japonês e outros bancos centrais, também de menor porte, de menor influência, vão produzir distensão monetária, maior flexibilização monetária e vão certamente induzir uma postura um pouco mais conservadora. Vamos ter aqui no Brasil, as declarações do Banco Central foram de que o sistema financeiro é sólido, temos uma reserva cambial que suporta alguns trancos e estamos preparados para atravessar essa área de instabilidade. Mas certamente a recuperação econômica vai ficar muito comprometida e a atividade das empresas também. A nossa torcida é para que os mercados, todos eles, mercado de câmbio, commodities, ações, encontrem um ponto de equilíbrio, que essa situação vá se normalizando de forma um pouco mais rápida. Enquanto isso, sugerimos aos nossos amigos prudência na assunção de posições de risco, e os mais agressivos pode estar abrindo uma janela para uma posição de maior especulação e uma posição para obter lucros extraordinários nesses desequilíbrios de mercado. Só para não perder o nosso hábito de fazer um resumo, eu diria que o índice Bovespa na semana terminou ainda com uma alta de 1,15%, índice acima dos 50 mil pontos, 50.105 pontos, mas no último pregão da semana uma queda de 2,82%. Já o Dow Jones encerrou a semana com uma queda de 1,56% e no dia uma queda de 3,39%. Nasdaq na semana queda de 1,94% e no dia uma queda de 4,12%. Se não fosse todos os efeitos do Brexit, teríamos tido uma bela semana para todas as bolsas. E o dólar não foi diferente, mas na posição contrária, o dólar encerrou com uma queda de 1,26% e no dia tivemos uma alta do dólar em relação ao real de 1,07%. Bom, eu vou encerrando por aqui, marcamos o encontro para a próxima segunda-feira, vamos maturar um pouco essas ideias sobre o Brexit e, quem sabe, na segunda-feira, mercados um pouquinho melhor equilibrados do que foram nessa sexta-feira. Até lá, então, bom final de semana.